Bom dia. Hoje, para dar início à leitura de Provérbios, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso, por eu despertar feliz, pela redenção, Senhor, pelo milagre desta manhã. Senhor, que eu possa ser a sua testemunha. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, grave, Senhor, essas mensagens no meu coração. Ao estudar provérbio, abre a sabedoria perante mim, Senhor. Essas são as bênçãos que eu te peço. Agradecido, Senhor, no teu nome. Amém. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Palavras do Senhor, graças a vós. Provérbios hoje é o provérbio de número 14. Nós estamos aí com o verso 14 de Provérbios. Inacreditável. Inacreditável. Coisas maravilhosas tem aí. A nossa visão. Coisas maravilhosas nós aprendemos durante esses dias. Hoje é dia 15, provérbio de número 14. Provérbio 14. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é o dia da preparação e quantas coisas maravilhosas aconteceram, né? Coisas assim que eu fiquei maravilhado. Que ontem, por exemplo, consegui bater a minha meta. Graças a Deus eu paguei o aluguel. E olha, tantas coisas aconteceram esse mês. Meu pai. Moto fundiu o motor, deu problema no estator. Furou 3 vezes o pneu. Que mês. Que mês. E o Senhor me livrou da morte. Com certeza. Muito. É algo assim que minha sogra teve em casa. Ficou aqui 2 dias. E o provérbio começa assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que toda a mulher sábia faz, o que toda mulher sábia faz? Uma pergunta. Ela edifica a sua casa. O que toda mulher tola faz? Derruba a casa com as próprias mãos. Entendeu? Quantas perguntas dá para fazer só desse texto?
o que toda mulher sábia faz, o que toda a mulher tola faz, derruba a casa com as próprias mãos. Aonde vai morar a mulher que derrubou a sua própria casa com as mãos? Entendeu? Onde vai morar? Na casa da mulher sábia. Ou na casa da mulher sábia. Aonde vai morar a mulher que derrubou a sua própria casa com as mãos? Naturalmente, na casa da mulher sábia. Vai morar de favor lá. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. O que é retidão? Versículo 2. O que é retidão? O que é retidão? Esse teme ao Senhor. Esse teme ao Senhor. Mas o que desvia de seus caminhos despreza o Senhor. Está em despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba. Na boca do tolo está a punição da soberba. Onde está a punição da soberba? Soberba. Onde está a punição da soberba? A punição da soberba está na boca do tolo. Mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Então, o sábio ele se conserva com os próprios lábios. Como que se conserva com os próprios lábios? Como? Se com os Como que se conserva com os próprios lábios? Os sábios fazem isso. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Quem que desboca em mentiras? A testemunha falsa. E por quê? E por quê? E por quê? Ele conta mentira.
Por que ele conta mentira? Por vezes recebeu um suborno, por vezes tem inveja, por vezes quer uma promoção e assim por diante. Então, a verdadeira testemunha não mentirá. Então, a verdadeira testemunha, essa é a verdadeira. Qual é a verdadeira testemunha? É aquela que não mente. Quem é a verdadeira testemunha? Versículo 5. Continua ainda. Quem é? O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Então quer dizer que o escarnecedor ele busca a sabedoria e não acha. Por que ele não acha? Porque ele é escarnecedor. Ele só quer fazer o que ele quer. É isso. Vai-te diante do homem insensato, porque ele não achará lábios de conhecimento. Vai-te de diante. Vai-te de diante do homem insensato, porque ele não achará lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Então, aqui está falando que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Eu pergunto, eu faço uma pergunta. Por que o prudente, como é que ele faz para conhecer o seu caminho? Como o prudente entende seu caminho? Como que o prudente entende o seu caminho? Ou o que ele usa para isso? Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo de sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Graças a Deus. Olha aí o que acontece com a tenda dos retos. Ela vai florescer. Mas florescerá é no futuro. O que será da tenda dos retos?
florescerá. É isso. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Por quê que o homem acha que o caminho é direito? E por que caminho de morte? Por quê? Está em transgressão, tem que estar em transgressão às leis, os mandamentos. Ele acha que dá certo desse jeito, mas alguém já disse para ele que não dá. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se engada, se enfada de seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Fica satisfeito de seu proceder. O que é? O que está falando aqui mesmo? Quem que fica satisfeito do seu proceder? O homem bom. O que no seu coração comete deslize, se enfada de seus caminhos. Mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder de bondade, de misericórdia. Então, o que no seu coração comete um deslize, se enfada dos seus caminhos. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas benevolência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas benevolência e fidelidade haverá para quem pratica o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, em todo trabalho há proveito, mas se ficar só, eu vou fazer. A coroa dos sábios é a sua riqueza,
A estutícia do tolo é só estutícia. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estutícia do tolo é só estutícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo, a ruína do príncipe. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Meu Deus. Versículo 29. O que acontece com os impacientes. O que acontece com os impacientes? O que acontece com eles? O que tarda em irar-se é grande em entendimento. Olha só o que é ser entendido. O que é ser entendido? Está aqui, ó. De 29. 14, 29. O que é ser entendido? Aquele... Meu Deus, olha aqui. O que se tarda em irar-se é grande em entendimento. Esse é grande entendimento. Quem é grande em entendimento? Aquele que se tarda em irar-se. Tá vendo? O entendimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. É sadio. É vida, o que é o entendido? Olha. O sentimento sábio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. O que oprimir o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora
o perverso, mas o justo, até na morte, se mantém confiante. Nossa, até na sua morte, ele tem confiança. É algo inacreditável. No coração do prudente, a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos lábios se faz conhecido. Olha. No coração do prudente há sabedoria. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Então, se faz conhecido, é tolo. Por que o prudente está no interior? Porque ele não fala. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá no seu furor. Está aí, versículo 14 de Provérbios. Coisa inacreditável. Então, quem é grande em conhecimento? Aquele que é paciente. Versículo 29. Inacreditável, maravilhoso. Que o Senhor nos dê a sua graça e que possamos permanecer na sua palavra. Grandes coisas o Senhor tem para nós, aqueles que praticam a justiça. Graça e paz